Olá, turma, boa tarde. Nossa aula de hoje vai ser sobre a proclamação da República, né? Uma data tão especial e que a gente comemora bastante. Foi um período em que o Brasil mudou a sua forma de governo. O Brasil deixou de ser monarquia, deixou de ser um modelo de governo onde o imperador governava todo o território nacional e passou a ser república, né? Onde as pessoas tiveram mais vez na participação de escolher o seu representante. Vamos ver aqui o que a gente vai ver na aula de hoje. Monarquia em crise. Será por que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser um modelo republicano? Vamos conhecer na aula de hoje. A proclamação da República foi o resultado de um longo processo de crise da monarquia no Brasil. O regime monárquico começou a entrar em decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, no ano de 1870, o que resultou da incapacidade da monarquia de atender os interesses e as demandas da sociedade brasileira. Uma série de novos atores e novas ideias políticas surgiu e ganhou uma força por meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir do ano de 1870, quando foi lançado o Manifesto Republicano. Ao redor das ideias republicanas, formou-se um grupo consistente que organizou um golpe contra a monarquia de 1889. Vamos lá. Essa foto aqui ao lado, pessoal, ela vai representar Dom Pedro II, né? O filho de Dom Pedro I. No momento que o Brasil estava vivendo o segundo reinado. Mas esse momento aqui, ele está se referindo à reta final do governo de Dom Pedro II. Ele teve momentos de glória, né? Dom Pedro teve seus momentos em que a economia brasileira, o controle da nação brasileira, estava totalmente nas suas mãos. Mas a um determinado momento, especificamente lá na Guerra do Paraguai, ali começou a construir a derrota, né, a queda desse governo, a queda do segundo reinado. Agora, por quê? Ele vai destacar essa guerra exatamente pelo motivo que, no momento que estava acontecendo essa guerra, Paraguai de um lado e do outro lado tinha Brasil, Uruguai e Argentina, né? Basicamente estavam em lados opostos contra o Paraguai. O Paraguai queria ser a grande potência da época, né? A grande potência militar, e queria conquistar mais territórios. Então, esses três países que eu acabei de citar, meio que fizeram uma aliança contra o Paraguai, né? Não queria ter suas terras dominadas por esse país. Então, mas desses três países aí, o Brasil se destacou. O Brasil tinha uma melhor organização, tinha um poderio militar mais preparado e foi considerado o principal vencedor dessa guerra. Só que a gente sabe, né? Guerra tem muitas perdas, tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesse caso, o Paraguai foi o que mais sofreu, né? Teve todo um contexto. A gente viu isso no 8º ano. Vamos lá. Como os militares foram os protagonistas dessa guerra, eles queriam mais participações, eles queriam ter seu espaço reconhecido no governo de Dom Pedro II, mas ele não foi ouvido. Por isso ele começou a surgir aqueles impasses, né? Aqueles questionamentos contra o imperador. Vamos lá. Então, a exigência pela modernização do país fez com que muitos civis e militares enxergassem na República a solução para um país, uma vez que monarquia começou a ser considerado como incapaz para as demandas existentes. Lembrando que, a partir do momento em que o Dom Pedro II não estava mais conseguindo organizar e governar o Estado brasileiro, ele passou a sofrer pressões, destacando aqui os militares, mas tinha também a questão dos fazendeiros, né, aqueles grandes proprietários de terra. Eles também estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Vamos lá. Aqui, tanto os militares quanto
os fazendeiros, também a igreja, eles queriam um modelo diferente de organização política, que no caso é a república. Vamos ver aqui o conceito de república, por que eles queriam esse modelo. Olha lá, refere-se a um sistema de governo cujo poder emana do povo, ao invés de outra origem, como hereditariedade ou direito divino. Ou seja, é uma forma de governo na qual o governante é eleito pelo povo. Diferentemente da monarquia, esse modelo republicano, como foi dito aqui nesse conceito de república, para escolher aquele representante, o povo tinha que participar, né? O povo tinha que escolher, o povo tinha que... É igual como acontece hoje. É a escolha de um prefeito, de um vereador, de um governador, deputado, um presidente, senadores. É o povo que vai lá nas urnas, naquele dia específico, e tem toda aquela organização de quem ganhou mais votos, é eleito o representante, né? Seja qual for a área, seja um presidente, um governador, um prefeito, outras áreas políticas também que precisam de voto para ter aquele representante. E o modelo que estava tinha em pauta na época era a monarquia. A monarquia não tinha isso. A escolha de um representante era passado de pai para filho. Como ele destaca também a questão de uma escolha divina, né? A igreja tinha sua grande importância juntamente com o poder, né? Aí quando era uma escolha divina, aquele líder falava que foi Deus que queria escolher o próximo representante, né? Quando se refere à escolha divina. E na hereditariedade foi o que aconteceu aqui com Dom Pedro II. Ele é filho de Dom Pedro I, lembrando que Dom Pedro I proclamou a independência, aí passou o momento de governar o Brasil e passou o poder para o seu filho, Dom Pedro II, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui, como a gente está falando em crise no segundo reinado e a queda de Dom Pedro II, vamos ver os motivos que levou à queda desse monarca. A proclamação da República foi um acontecimento resultado da insatisfação, né? Pessoas não estavam gostando da maneira de governo do Dom Pedro II, sobretudo dos militares com a monarquia. Ele vai destacar o protagonismo dos militares, das Forças Armadas, que encabeçavam essa frente. Eles estavam insatisfeitos por múltiplos fatores, sobretudo porque se consideravam injustiçados pela forma de que eram tratados pelo regime monárquico da década de 1870 em diante. Articulou-se um movimento republicano que, com o apoio dos cafeicultores paulistas, conseguiram derrubar a monarquia. Quando ele vai destacar da década de 1870, ele vai representar a participação dos militares na Guerra do Paraguai. Lembrando, eles foram os principais responsáveis por colocar o Brasil como grande vencedor, e eles não foram reconhecidos por isso que a insatisfação deles, dos militares, vai começar na década de 1870. O grande envolvimento dos militares no movimento fez com que ele se tornasse protagonista nos primeiros anos da República Brasileira. E por isso, Deodoro da Fonseca foi nomeado para presidir o governo provisório. Seu governo, porém, não ficou ausente de problemas e contestações, fruto de um regime republicano, né, implantado na base do improviso. Lembrando que havia diversos grupos que estavam insatisfeitos com o modelo de governo de Dom Pedro II, mas ainda não existia um plano perfeito para que colocasse esse modelo republicano e funcionasse perfeitamente. Por isso que o governo de Marechal Deodoro da Fonseca também não foi deixado de lado seus problemas, que vinha sendo carregado com o final do governo de Dom Pedro II. Vamos ver lá, ele vai até destacar, né? Fruto de um regime implantado na base do improviso, sem organização política. Vamos pegar aqui o momento exato da queda de Dom Pedro II. A figura ao lado, eu destaquei, meio cartoon, meio animado, Deodoro da Fonseca. Vamos ver lá. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com nomes como
Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente e primeiro presidente do clube militar. Aqui a gente vai destacar os nomes por trás dos movimentos de cada um. Mas vai destacar Deodoro da Fonseca, por causa da influência dele, né? Ele era o líder militar da época, né? Um grande nome, um grande poder na época de representatividade. Por isso que, para dar andamento com esse golpe, com essa tentativa de mudança de governo, de modelo político, de monarquia para a república, precisaria do apoio de Deodoro da Fonseca, né? Porque se tivesse o apoio de Deodoro, que é um líder militar, e também tinha um grande número de soldados e militares apoiando esse movimento. Em 10 de novembro, os defensores do golpe contra a monarquia se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tomar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força, e no dia 14, as informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público com o objetivo de arregimentar os apoiadores. Esse caso aqui, pessoal, de primeiro momento, Deodoro da Fonseca, ele não estava querendo concordar muito com esse golpe. Ele tinha um determinada... ele era próximo de Dom Pedro II, aí ele não queria simplesmente sair e tentar derrubar aquele que é considerado amigos, né, entre aspas, que eles mais ou menos próximos. Ele não queria derrubar ele não queria derrubar esse monarca, mas ele meio que foi forçado. Olha o que ele vai dizer. No dia seguinte, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força. E no dia 14, as informações falsas sobre a monarquia começaram a ser implantadas em público. Essas informações falsas, pessoal, vocês sabem que é fake news, né? Aquela notícia falsa que algumas pessoas divulgam e alguns acabam acreditando. Esse caso aqui não foi diferente. Começou a surgir essa informação que Dom Pedro II iria mandar prender Deodoro da Fonseca e seus apoiadores por causa dessa tentativa de golpe. E a Deodoro da Fonseca, assim que soube dessa notícia falsa, essa fake news, ele teve um problema lá de saúde, ele é um chamado de espinéia, né, que não pode passar por esse tipo de pressão. Aí ele tomou aquelas medidas de cabeça quente e foi de fato conversar com seus apoiadores para derrubar Dom Pedro II antes que ele fosse preso, né? Lembrando, era notícia falsa. Dom Pedro II não tinha mandado prender eles. O golpe contra a monarquia seguiu no dia 15, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tropas deram um golpe de Estado e a República foi proclamada no Brasil, dando início ao período conhecido como Primeira República, que ele vai destacar, né? Começou em 1889, o fim da monarquia, a 1930, né? Foi um período que começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso passou por vários outros presidentes, até o ano de 1930. Dom Pedro II e sua família foram obrigados a se exilar em Portugal. Então, o golpe aconteceu, Dom Pedro II e sua família foi tirada à força do palácio, e o único lugar que ele tinha, né, foi pressionado a voltar para sua terra, para voltar para a terra do seu pai, né, do seu avô, no caso Portugal. O novo governo convocou eleições para o Congresso Nacional Constituinte, que elaborou a primeira Constituição do Brasil republicano. Em 24 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca ficou como presidente e Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente. A partir desse momento que o Deodoro assumiu o cargo máximo de líder do Brasil, com a saída de Dom Pedro II, foi criada uma Constituição, foi constituída a Lei Máxima. Lembrando que não foi a primeira Constituição do Brasil, né? Foi a primeira Constituição republicana.
A partir dessa Constituição começou a moldar as leis para que o Brasil fosse regido. Aí que e para inaugurar esse novo processo político no Brasil, republicano, Deodoro da Fonseca ficou como presidente do Brasil e Floriano Peixoto como vice-presidente do Brasil, dois militares. Aqui sobre a questão da Constituição. O que tinha nessa carta? O que tinha nessas leis que era diferente do período monárquico? Vamos a ela. As principais características, né? Os principais tópicos desse texto estabeleciam principalmente República Federativa Liberal, que consistia no presidencialista de governo, 3 poderes, que a gente já viu lá no Iluminismo, né? Lá a criação deles. Executivo, o legislativo e judiciário, sendo que o poder moderador foi extinto. Como a gente já viu, o poder moderador, ele era o 4º poder, ele era superior a esses 3 poderes aqui, né? Ou seja, hoje esses 3 poderes eles funcionam de forma igual, né? Eles não são considerados, não tem nenhum que seja mais importante do que o outro. Eles têm que funcionar em harmonia, em pé de igualdade. No poder moderador, que foi extinto e existia lá no governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, tinha essa harmonia, esses 3 poderes, mas tinha o poder que mandava em todos, que era o moderador, que era onde Dom Pedro, o monarca, estava. Além de ser do executivo, ele também era moderador. Se ele tivesse crítica ao legislativo, ele mandava fechar o Congresso. Se tivesse crítica ao judiciário, ele modificava as leis ao seu favor. Fim do voto censitário, ou por renda, seriam os eleitores todos os cidadãos. Por outro lado, analfabetos, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas não eram considerados eleitores e eram impedidos de votar. Esse voto censitário, né, como o próprio nome já diz, são as pessoas, só poderiam votar pessoas que tinham determinado recurso financeiro. Se você fosse um camponês, se você fosse um analfabeto, você não tinha o direito de votar. Você era governado por aqueles líderes que você não tinha participação alguma. Separação entre Estado e Igreja. Como foi dito antes, a Igreja e o Estado, em períodos em uma monarquia, andavam iguais, sempre um ouvindo a lei do outro, né? O governo, o monarca, ele tinha um conselheiro religioso para regir aquele governo. Isso acabou. Igreja para um lado, Estado para o outro. Autonomia dos Estados, conforme almejava a elite agrária ao apoiar o republicanismo. Aqui, antes, quando era no período de monarquia, era o que os estados, as províncias, elas não tinham sua independência. Com essa Constituição de 1891, ela passou a ter algumas individualidades. Vamos a elas. As unidades federativas do país podiam estabelecer quaisquer direitos que não lhes fossem negados pela Constituição. Eles podiam ter direito, mas com base nessa Constituição criada em 1891. Vamos lá. Assim era possível que organizassem forças militares próprias, cada estado ter seu poder militar, que criasse uma justiça própria, uma lei própria, carta de justiça deles. Cada estado funciona com uma lei diferente, ao seu modo. Que contraísse empréstimo no interior e que decretasse o valor dos impostos sobre a exportação de suas mercadorias. Vamos mais aqui. Mais detalhes sobre o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Lembrando que esse governo, ele foi, como foi dito lá no início da aula, ele foi criado à base das pressas, no improviso. Então, o Brasil já vinha passando por sérios problemas. E ele tentou, no caso do Marechal Deodoro da Fonseca, tentou mudar esse panorama, mas não foi o modelo político econômico mais adequado possível e acabou
piorando tudo de vez. Vamos a ele. Rui Barbosa foi o ministro da Fazenda, né, o ministro responsável pela economia, por dar rumos à economia, visava transformar o Brasil num polo industrial. Para tanto, o objetivo da política do encilhamento era o de estimular o crescimento econômico, né? Ele queria que os comércios crescessem, ele queria que surgisse comércio para vender produtos e assim a economia crescer. Incentivando a emissão de papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização e a modernização do país, por meio da expansão da agricultura e do comércio. No entanto, essa proposta provocou uma aceleração da inflação. A questão da aceleração da inflação, a questão de preços começou a aumentar disparadamente. O preço do arroz, o preço da carne, do feijão, de todos esses bens necessários do comércio começou a ir para valores absurdos. Desvalorização da moeda nacional, aumento da dívida externa, boicote de empresas fantasmas, créditos livres sem fiscalizações, arroxo salarial, aumento do desemprego e juros, falências e especulações financeiras, sobretudo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a partir de 1890. Se vocês observarem aqui, essa é a política do Rui Barbosa, ministro de Marechal, acabou desencadeando uma série de problemas. Só destacar aqui alguns. Como foi dito, o preço dos produtos começaram a subir, né? Ficar preços extremamente altos. Aí o modelo que ele achou mais viável foi imprimir mais dinheiro. Se o produto está caro, vamos imprimir mais dinheiro para todo mundo ter acesso e poder comprar. Só que isso não foi uma ideia muito genial. A política emissionista que pretendia desenvolver a indústria e remunerar novos assalariados. O que ele quis resolver esse problema da economia? Imprimindo dinheiro para investir na indústria, né, para recolher impostos e gerar mais empregos. Mas o que aconteceu? Imprimir mais dinheiro não resolveu o problema. Fez o que? Fez com que a moeda se desvalorizasse, provocou inflação e contribuiu para a queda de Deodoro. Olha lá, um dos motivos também que fez com que essa política do encilhamento não funcionasse foi a questão de afrouxar as regras nas aberturas de emprego, né? Enquanto ele imprimia mais dinheiro para que pessoas pudessem pegar empréstimos para abrir seus negócios, ele não tinha a fiscalização adequada. Olha o que aconteceu. Começou a surgir muitas empresas, só que eram empresas fantasma. Aquelas pessoas viam a facilidade de conseguir empréstimos, abria aquela empresa, pegava aquele montante de dinheiro, só que não tinha empresa nenhuma. A empresa automaticamente não existia, né? Que ele vai dizer empresas fantasmas. Só que aquele dinheiro que foi pegado do governo não teve retorno. Isso aconteceu, muitas e muitas empresas fizeram isso. E com isso, essa política não deu muito certo. Levou o Brasil a cada vez mais à falência. Mais um detalhe aqui que fez esse governo de Marechal ser provisório, porque ele não, com a queda de Dom Pedro II, ele não resolveu o problema e só gerou mais e mais problemas. Então, ele deixou esse cargo como primeiro presidente republicano. Ele não demorou o período de 4 em 4 anos, como normalmente funciona, né? Vocês sabem muito bem que um prefeito, um governador, político, normalmente tem um cargo que demora 4 anos no governo. Dele não, dele foi bem curto, foi provisório, foi passageiro. Aqui ele vai dizer que foi a primeira crise financeira no Brasil. O modelo republicano começou, mas não começou muito bem.